Olá, pessoal, boa noite para vocês. Muito bom estar aqui com vocês. O tema de hoje é um tema muito incrível, que é como ser uma mulher com a pegada que os homens gostam. Quem vai perder? Ninguém pode perder essa live, né? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar aqui, tá? Afirme todos os dias. Já ensinei, mas eu vou repetir para você não se esquecer. Senhor, obrigada pelo maravilhoso marido que eu tenho, mesmo que ele não seja exatamente assim ainda, tá? Porque os seus pensamentos e as suas palavras e a sua gratidão e as suas atitudes vão atrair para você aquilo que você deseja. Então, não se esquece. Aqui nesse canal, nós falamos sobre todos os detalhes relacionados com essas questões de relacionamento, tudo que é importante para você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando, ok? Então fica firme aí, tá certo? Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e vou te mostrar cada ponto desses que são importantes nos relacionamentos, certo? Vamos lá então. Como a mulher consegue, né, ser essa mulher com a pegada que os homens amam? Qual mulher não gostaria de ser assim? Todas as mulheres, né? Quem não gosta de agradar ao seu marido, ao seu parceiro, enfim. Mas o que é pegada? Pegada, gente, é uma forma assim, uma forma de falar, de fazer, um estilo, são características que a mulher pode ter, são particularidades mesmo, assim, características especiais, né? Um jeito especial e atraente para a mulher. E o homem gosta disso, gente. O homem gosta, né? Claro que tem gosto de todos os tipos, mas é muito importante você entender o que é que você tem que fazer para você realmente atrair ele para perto de você, não é? Renata, seja bem-vinda. Rose, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. E, gente, vamos lá, porque os homens amam, eles adoram a mulher com esse jeito especial de ser, sabe? Com esse despojamento. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque eles gostam muito. E quando as mulheres são assim, elas atraem o marido ou o companheiro para mais perto delas, porque ele sente prazer em estar com a mulher. E quantas mulheres eu tenho escutado falar aqui na escola do relacionamento, nas mensagens, de que o marido só fica para lá, né? Então vamos lá. Porque, olha, tem várias coisas que são importantes demais, mas tem algumas coisas que são mais importantes do que outras. Então, a mulher que não sabe ouvir e ter empatia, o que é isso? Eu vejo, e até já tive uma aluna que já não está mais na escola do relacionamento, que ela conta que ela não esperava o marido dela acabar de falar e já estava despejando palavra em cima dele, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Ela aprendeu e está tudo certo agora, né? Mas é muito importante, porque a mulher que não sabe ouvir e não sabe se colocar no lugar do marido, sabe, fica julgando, né? Principalmente quando ele está passando por alguns momentos de problemas, que sejam problemas no trabalho, que sejam problemas de saúde, na família, qualquer tipo de problema. A mulher que não consegue lidar com isso, ela perde muitos pontos, porque isso desgasta o relacionamento. Na hora que você está sofrendo, você não gosta de pessoas te amparando? É assim também com os homens. Eles também gostam. Vou baixar essa cadeira porque ela está muito alta. Mas é isso, gente. Então, sempre lembra disso, tá? Porque quando você não tem essa empatia para estar lidando ali nos momentos mais difíceis de vida dele, isso acaba aumentando as brigas, acaba aumentando, sabe, o descontentamento dentro do relacionamento em geral, em todos os sentidos. Ele fica insatisfeito, você fica insatisfeita também, porque, né, é assim. Então, quando você não consegue dominar essas questões, infelizmente, eu falo o seguinte, a mulher perde muitos pontos com o homem com isso. E isso é uma coisa que é incrível. E eu até já tive um depoimento de um
amigo que até já faleceu sobre essa situação, né? Esse, gente, é um dos motivos pelos quais o homem se afasta da mulher, né? E essa mulher corre o risco de traição. Porque tem muita mulher disponível aí para ouvir, às vezes sem nenhum interesse, sem segundas intenções, mas as coisas acontecem. E esse meu amigo que já faleceu, ele falou exatamente isso, que ele era casado, né? E tinha a esposa e tudo, mas a esposa não conversava, não dava bola, não ouvia, não apoiava, enfim. E ele tinha o trabalho dele e tinha a secretária. E aí, o que aconteceu? Como ele ficava muito tempo no trabalho, e aí ele começou a desabafar com a secretária. E ela pôs ele no colo, né? Muito mais nova do que ele, enfim. A secretária, o patrão, aquela coisa maravilhosa. E aí, o que acontece? O casamento desanda, né, gente? Não tem jeito. E foi o que aconteceu, né? Na verdade, assim, ele acabou traindo a esposa, eles se separaram, depois a esposa acabou aceitando ele novamente, enfim, acabou que ele faleceu e, lamentavelmente, foi uma tragédia, né? Mas é isso, então você presta atenção nisso, tá? Porque existem muitas formas da gente chegar e da gente pôr o marido no colo, como a gente gostaria de ser colocado. Só que o grande problema é que o homem e a mulher se comunicam de um jeito muito diferente. Eles sentem e veem as coisas de uma forma muito diferente. E isso não sou eu que estou falando, são os estudos que comprovam isso, né? A gente já viu aí falar, talvez você já deve ter visto ou até ouvido falar, sobre o cérebro diferente, né? Cérebro masculino e cérebro feminino diferente, que são diferentes. Existem estudos que falam que não, que isso é mentira, que não tem nada a ver, enfim. Só que a questão não é o cérebro ser diferente. A questão é que as reações químicas são diferentes diante dos acontecimentos. Então, é essa que é a diferença, né? E é isso que eu vou falar um pouco aqui para vocês hoje, tá certo? O homem realmente tem um jeito diferente de se comunicar da mulher. Então, não adianta você ficar cobrando do seu marido ou do seu parceiro que ele seja muito amoroso, muito cheio de coisinha, como você é, como você gostaria que ele fosse, porque a maioria dos homens não se preocupam tanto assim com essa questão desse afeto com as mulheres. É claro que tem homens que são mais afetivos e outros não, né? E só que também a gente não precisa achar que porque é diferente, então larga para lá. Não é assim que funciona, né? Existe uma quantidade de afeto fora da cama, porque quando eu falo afeto, não é só na hora do sexo, é no dia a dia. Existe uma quantidade de afeto, de amor, de carinho, de dedicação que o homem tem condição de dar e gosta. Só que a mulher, ela gosta muito mais do que ele, na maioria das vezes. E aí é onde acontecem os problemas. Então, se você quer realmente, né, saber mais sobre essas questões, hoje eu vou falar um pouquinho, mas me segue lá no YouTube e ativa as notificações, porque assim você recebe os recadinhos quando forem acontecer as aulas, e aí já se programa para assistir tudo e não perder nada, tá bom? Porque nós estamos aqui para trazer técnicas, ferramentas, para ajudar realmente a melhorar os relacionamentos. E tem alguns fatores que são muito diferentes mesmo, né? Do homem para a mulher. E aí algumas coisas que exatamente por isso acontecem tantas brigas no relacionamento, certo? E a gente precisa estar atenta, porque às vezes, se a gente entender melhor, a gente briga menos, porque a gente cobra menos. A partir do momento que eu sei, fica mais fácil de eu entender e de eu aceitar, tá? Então é sobre isso que eu vou falar agora. E como eu já falei, isso é comprovado cientificamente, gente. Os estudos comprovam essas diferenças, né? E muita gente fala que às vezes o homem não ama, não tá afim, tá muito distante, ou que tá com frescura, ou até o homem acha que a mulher tá com frescura, né? Mas não é. Isso não é escolha e nem frescura. É assim. Isso é um fato. E não tem como mudar esse fato. As pessoas mudam de personalidade, de estilo, enfim.
Pessoas que foram criadas com mais amor, demonstraram mais amor, elas têm mais facilidade de demonstrar amor. Mas pessoas que foram criadas com menos amor, com menos abraço, com menos carinho, elas não conseguem fazer isso com facilidade também. Então, aí é que mora o grande problema. E existem muitos relacionamentos aí acabando, né? E virando briga pura e indo para separação, para o divórcio mesmo, justamente por falta do que saber o que fazer. E outra coisa que também é comprovado já é que mais de 90% dos casamentos que foram efetivados o divórcio, eles poderiam ter sido salvos se eles tivessem procurado ajuda. Então, é por isso que eu falo muito. E, assim, eu já estive numa posição de querer separar muitas vezes. Só que eu decidi que eu ia procurar ajuda. E por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu me dediquei a ajudar mulheres que estão com problema no relacionamento. Tá certo? Então, eu vou falar algumas coisas. Por exemplo, em relação ao estresse. Os homens, gente, quando eles estão estressados, eles retraem. Eles retraem, sabe para quê? É como se fosse para eles recarregarem as baterias deles. Porque o estresse, diante de qualquer situação, pode ser no trabalho, pode ser no casamento, pode ser com o filho, pode ser de saúde, pode ser com a família dele. Quando ele estressa, independente de por que vem esse estresse, ele tende a se retrair. O que é isso? Se esconder. Procurar um cantinho para ele ficar. Ele faz isso porque ele se desgasta tanto com essas coisas que estressam, que ele precisa sair de perto de tudo e de todos para ele conseguir recarregar as energias dele, conseguir pensar, conseguir entender melhor o que é que está acontecendo, conseguir criar soluções, né? O que eu vou fazer agora diante disso que aconteceu, certo? Porque às vezes são problemas com pessoas próximas, às vezes são problemas como esses aí que eu já falei, no trabalho, de saúde, enfim. E aí, gente, eles se afastam mesmo. E não adianta. Você precisa entender que quando você tiver um problema com ele, ou quando ele tiver com outro problema, ele vai se afastar de você. Mas eu comparo os homens com elástico, sabe? O homem vai, mas ele volta. Ele afasta um pouquinho, porque ele precisa daquele tempo. Entenda que não é porque ele está com outra, não é porque ele está te traindo, não é porque ele prefere os amigos do que você, não é porque ele não te ama, não é nada disso. Às vezes vocês brigam e ele se afasta. Então, pensa nisso que eu estou te falando, porque isso vai te ajudar bastante. E o que acontece é que eles reagem assim. Agora, como que as mulheres reagem? Elas enfrentam geralmente o seu estresse de uma maneira completamente diferente. Elas gostam de pôr para fora. A maioria delas, né, gente? Tudo que eu falo aqui é na maior parte, mas toda regra tem exceção, tanto de homens quanto de mulheres, né? Mas isso aqui já é a maioria comprovada, certo? Então, elas costumam se desestressar falando sobre o problema com alguém, com pessoas mais próximas. E aí, quem é a pessoa mais próxima dela? É o marido, o companheiro. E aí ela desaba a falar na cabeça dele. E ele não suporta aquilo, sabe? Então, por isso que você tem que entender, talvez nesses momentos de estresse, às vezes até no relacionamento, quando você sai para desestressar, não com ele, mas com alguém próximo que você confia, você vai ter um resultado muito mais positivo. Justamente porque ele não sabe lidar com isso. Não é porque ele não quer, é simplesmente porque ele não consegue. É como eu falei, não é uma escolha. É o jeito que o cérebro dele funciona. E ele não tem escolha. E só tem que aceitar, né? Se ele tivesse a condição de falar, não, eu sei o que é isso, eu quero mudar. Aí ele poderia estudar, trabalhar o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento, e aí sim ele poderia mudar. Mas isso é muito profundo e não é fácil mesmo, né?
Então, o que que acontece? As mulheres, elas precisam de ter empatia, elas querem ser acolhidas, colocadas no colo, né? Elas querem que a pessoa fala, não, você tem razão, é isso mesmo, eu te entendo. Se foi uma briga, e aí ela fala, não, você tá certa, você tá totalmente certa. E às vezes nem tá tão certa, mas tudo bem, ela quer aquele apoio ali naquele momento. Por quê? Porque a mulher, falando, ela se organiza melhor. Falando, ela vai jogando esse lixo que não presta para nada fora, e aí ela põe a emoção para fora, pondo essa emoção para fora, falando aí com quem está disponível para ouvir, ela consegue planejar o que fazer. Já o homem tem que parar de falar, porque ele fica lá sozinho, ele gosta de ficar quietinho no canto dele. Percebe que, enquanto você não entender as diferenças, e essa é só uma delas, são milhões de diferenças. Enquanto você não entender sobre essas diferenças, eu vou falar algumas aqui daqui a pouco, além dessas aqui. Não vai dar, ele não vai estar satisfeito com você e você não vai estar satisfeita com ele. Por isso que é extremamente importante entender sobre essas diferenças. A gente cobra muito deles o que eles não podem nos dar e eles nos cobram muito o que a gente não pode dar para eles. E quando a gente sabe, tudo fica mais fácil, certo? Porque a gente sabe falar com ele no momento certo, né? E quando eu falo, porque dentro de um homem que, né, que gosta da pegada da mulher, tem uma outra parte aí que é a parte da intimidade, né? E aí, em relação à intimidade, os homens, eles buscam, eles querem, em sua maioria, uma esposa que queira, presta atenção, e que goste tanto de sexo quanto ele e que esteja disposta todas as vezes que ele quiser, certo? Mas aí a gente vai chegar lá, tá bom? Só que para eles, o sexo, gente, é uma forma de mostrar carinho, de demonstrar muito carinho e amor por você, certo? Isso faz, o sexo, no caso, né, faz com que eles fiquem mais apaixonados, certo? Porque para eles o sexo é carinho, é relação, é amor, é tudo isso tá ali. E as mulheres, elas gostam também do sexo. Elas gostam. Só que elas gostam de ter carinho antes, de sentir que ele ama ela, de ter preliminares antes de ir direto para o sexo. Por quê? Porque elas são afetivas fora do sexo. Elas têm muito mais necessidade de receber o carinho, de receber provas de amor, né? Que são às vezes com coisas simples, mas elas têm. Agora pensa para você ver. O homem, o amor e o carinho para ele é ali no sexo. Para a mulher, o sexo é bom, mas o amor e o carinho não é no sexo, é fora do sexo. Então, olha para vocês verem, é um negócio meio desgovernado, né? Mas tá tudo certo. É assim mesmo. E a gente consegue lidar com isso, tá bom? É só você aprender, certo? O que ajuda as mulheres a sentir mais desejo por sexo é exatamente o carinho dado durante o dia, durante a semana, e aí vai, né? E aí, quando os dois estão distantes, a mulher não tem nem desejo, às vezes, certo? Às vezes ela fica com raiva, começa a colocar caraminhola na cabeça, né? Então, gente, se você aprender isso mais a fundo, você vai com certeza enlouquecer o seu marido na cama, fora da cama, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando, tá? Porque a gente precisa entender realmente essas diferenças, senão não vai, tá bom? Não vai do jeito que você quer, vai empurrando com a barriga, né? E são inúmeras diferenças, como eu já falei, né, entre o homem e a mulher. A gente precisa abrir o olho em relação a essas questões. São diferenças de valores, são diferenças de forma de dar apoio um para o outro, porque cada um tem o seu jeito de dar apoio, de demonstrar amor, né? De valorizar um ao outro. Quantas vezes você fica com ódio porque ele não deu valor em determinada coisa que você fez e que você achou que estava arrasando? Não é? São muitas vezes. E você valoriza ele de um jeito e ele te valoriza de outro, ele demonstra isso de outra forma, né? E outra coisa é quando vai solucionar problemas familiares do casal, dos filhos, da família. Gente, olha,
é muito difícil, porque a visão deles é muito mais racional e a nossa visão é muito mais emocional. Então, lidar com os erros, com os defeitos, com os problemas é realmente difícil. E talvez o ideal seja colocar o problema, afastar para pensar e depois voltar a falar no problema, porque aí talvez vai surgir uma decisão melhor, mais acertada, vai evitar muitas brigas, né? Desse jeito, fica mais fácil, sabe? Quando vocês dão um espaço um para o outro, fica mais fácil para vocês dois se sentirem mais livres, sabe? E enxergar realmente aí a felicidade, né? A felicidade pode existir, apesar de termos brigas e de pensarmos diferente, né? Ela pode sim existir, tá certo? E se você não entende, né, sobre esses assuntos, sobre essas diferenças, você vai ficar realmente perdendo o seu tempo, sabe? Querendo que ele faça tudo do seu jeito, ele não vai fazer, querendo que ele fique ali o tempo inteiro junto com você, ele não vai fazer isso, e aí você vai ficar frustrada, ele vai ficar frustrado também. Porque nenhum de vocês consegue atender a expectativa do outro, se não entender como é que o outro funciona. E ninguém adivinha também, né? Muita mulher fica lá esperando, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, esperando ele adivinhar, e ele não tem bola de cristal, não vai acontecer isso. E aí, por que dá errado? Porque ninguém procura aprender. Os homens, eles são muito fechados para isso, em sua maioria. As mulheres são mais abertas. Tanto é que você está aqui. E provavelmente ele não está assistindo um programa que seja nesse sentido voltado para homens. Embora que aqui a gente fale mais para mulheres, mas se os homens aprenderem, ajuda muito também, né? Deixe-me ver aqui quem chegou. Nossa, muita gente. Stefane, Mar, Liz, Igor, Luciana, Henrique, Afonso Henrique, sei lá, gente, eu não consigo falar oi para todo mundo, então boa noite para todos, para quem chegou aí depois, tá? E é isso, gente. Tem que procurar melhorar, procurar aprender. Por quê? Um dos maiores motivos para separação é exatamente isso. O homem não entende o universo feminino e a mulher não entende o universo masculino. Quando a mulher entende o universo masculino, já facilita muito, muito mesmo, porque ela consegue equilibrar a situação. E aos poucos, com as mudanças dela, ele muda. Mas não é assim, eu vou mudar ele ou ele tem que mudar, não, porque isso não vai acontecer nunca, tá certo? E agora eu vou te contar uma história. Essa história, gente, ela é da minha vida mesmo, uma parte de um pedaço da minha vida. No início do meu casamento foi muito, mas muito difícil para mim. Muito difícil. Porque, assim, eu falo sempre que tem muita gente que fala que o meu marido mudou depois do casamento. Não, não é o marido que mudou depois do casamento. Eu entendo isso perfeitamente. É que uma coisa é a gente morar separado enquanto namora, e outra coisa é morar junto. Porque quando eu moro com os meus pais e ele com os dele, ele desabafa lá, ele dá as raivas dele para lá. E quando a gente mora junto, eu e ele vamos desabafar com quem? Um com o outro, né? Então, por isso, a gente às vezes precisa ter outras pessoas junto da gente. Mas ele morava na fazenda enquanto criança, morou muitos anos, estava acostumado com a mãe sempre em casa, né? E ela cuidava de tudo, ela trabalhava, cuidava da casa, fazia muitas coisas, e inclusive a comida, né? Então, gente, a vida dele foi muito diferente da minha. Ele cresceu com essa cultura. Eu já vim de uma família onde a minha mãe sempre trabalhou 2, 3, até 2 ou 3 turnos, né? De manhã, à tarde, à noite, teve época que ela trabalhava assim. E meu pai trabalhava também, sempre, né? À noite, na maioria das vezes, ele estava em casa. Mas aí, então, ela conseguiu um ajudante. Naquela época, enquanto eu era criança, né? Era muito comum as pessoas terem uma pessoa que cuidava da casa e morava junto, né? Hoje isso não é tão comum mais, mas ainda existe. E aí, a gente tinha uma que morava com a gente, né? Que era ajudante, cuidava da casa, fazia comida e tudo, que era a Abade. Esse era o apelido que a gente dava para ela.
Ela chamava Maria Badia. Não, chamava não sei, eu não sei, tem muitos anos que eu não a vejo, não sei se ela ainda está viva. Mas, gente, que pessoa maravilhosa, que doçura de pessoa, sabe? Era tipo como se fosse uma irmã, né? Porque ele não era mais velha, ela era uma idade intermediária. Era como se fosse uma irmã mais velha. E ela era uma querida, gente. Que saudade, de verdade, sabe? Já encontrei com ela outras vezes, depois de ter casado já e tudo, mas assim, a vida é muito corrida, né? Então não dá para ficar encontrando. E ela cozinhava, cuidava da casa, cuidava de mim, cuidava da minha irmã, né? E a gente era duas naquela época, depois a gente teve mais uma irmã. E tinha um episódio que acontecia naquela época que era muito engraçado. Eu fico lembrando e eu falo, gente, ela tinha tanto medo da chuva, olha só. Começava a chover, eu arrepio só de lembrar, gente. Mas começava a chover, sabe o que ela fazia? Ela falava: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, e enfiava debaixo da mesa com a gente. Olha só para vocês verem, de tanto medo que ela tinha. Ela não falava que ela tinha esse medo, mas ela enfiava a gente ali debaixo daquela mesa com o forro grande, a gente ficava ali como se estivesse dentro de uma cabana, sabe? E aí dava aquele sentimento de proteção, né? Mas assim, eu nunca tive medo da chuva, ela tinha muito medo. E infelizmente ela não me passou esse medo da chuva, não, mas tem esse episódio que eu nunca vou esquecer, jamais, né? Mas o que que acontece? Casamos. E aí tivemos vivências diferentes. Eu queria do meu jeito. Ele queria do jeito dele. Meu Deus do céu, como foi difícil. Nossa Senhora. Eu achei que eu não dava conta de ficar casada de verdade, sabe? Mas o fato é que ele queria que eu desse conta de tudo, como a mãe dele fazia, né? Só que, gente, eu já tinha a minha academia, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite. Claro que não era a manhã inteira, a tarde inteira e a noite inteira, mas eu dava. E eu não tinha condição de fazer isso que ele queria que eu fizesse, porque eu já administrava uma empresa, né? E eu nunca fui, falar a verdade, eu nunca fui fã de cozinhar, sabe? Eu cozinho. E você? Gosta de cozinhar? Me conta. Conta para mim aqui. Responde aí para mim. Chegou muita gente depois que eu falei boa noite, gente. Ó, boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Mas não consigo falar oi com todo mundo, tá bom? Senão não dá tempo da gente falar tudo que precisa. E olha, eu cozinho, modéstia à parte, até cozinho bem, mas a minha sogra, ela é um show na cozinha até hoje. Mas gostar, eu não gosto, sabe? Faço. Se precisar, eu realmente faço. Mas ele queria que fosse tudo igual, mas não era, né, gente? Não tem como ser. Então a gente tem que conseguir separar essas coisas aí, ó. Né? A mãe dele é a mãe dele, vai fazer daquele jeito, eu sou a esposa, vou fazer desse jeito. Porque senão isso aí é uma coisa que bagunça muito o casamento também, né? E a minha mãe, ela ensinou a fazer tudo, sabe? De tudo, tanto de doce quanto de sal, muitas coisas mesmo. E o que que acontece? A gente tem que seguir a vida da gente. Só que ele ficava sempre cobrando, e eu brigando, né, com ele, porque eu não queria que fosse do jeito que ele queria, né? E aí a gente tinha ajudante em casa também, né? Ai, que bom! Eu não sei se é Stephanie ou se é Stefane. Você ama a cozinha, é isso? Ai, que bom! Oh, meu Deus, meu sonho era esse, mas não é, a realidade não é assim, né? Bom demais. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta para cima? Cadê? Por aqui. Quando o homem não procura a mulher, 7 meses, qual a atitude deve ser tomada? Olha, essa é complicada, não é? Bom, vamos lá. Tem muitas coisas a serem feitas, tá certo? Primeiro, a gente precisa entender o porquê que ele não procura. E outra coisa, você procura ele? Ou você acha que ele é que tem que te procurar sempre? Não é? A Stefane que fez a pergunta, né? Então, Stefane, é o seguinte: tem várias coisas que fazem o homem não ter libido, que é o desejo, certo? Uma delas é a masturbação. Se você está indisponível para ele,
na hora que ele quer, pode ser que ele esteja masturbando. E aí ele está se satisfazendo e beleza, né? Outra é que você pode estar fazendo algumas coisas que estão afastando ele de você. A gente vai falar um pouco disso aqui hoje, já falei um pouquinho no início, certo? Eu não sei se vocês têm filhos, se vocês têm filhos e os filhos ainda estão pequenos, é uma outra coisa que pode também atrapalhar o relacionamento do casal, o relacionamento sexual do casal. A mãe fica muito ali com os filhos e se você quiser me contar se vocês têm filho ou não, porque aí eu já acelero a sua resposta, né? Mas tem outras coisas também, que problemas de saúde. Pode ser que ele esteja com algum problema de saúde que não sabe, e aí isso afeta na libido também, não vai ter vontade de ter relação com você, certo? E não é nada com você. Pode ser que ele esteja estressado com alguma outra coisa fora da casa. Pode ser que, por exemplo, ele esteja, sei lá, no trabalho, está com algum problema no trabalho. Ou pode, não sei se for o caso, o homem, por exemplo, quando é demitido, porque para o homem, ele ser o provedor da casa, ele ter dinheiro para conseguir pagar tudo, mesmo que a mulher ajude, isso é a coisa mais importante da vida dele, para ele se sentir o macho da casa, para ele se sentir o homem, certo? Então, deixa eu ver aqui. A mulher procura e o homem não tem interesse. Beleza. Então aí pode acontecer essas questões. Agora, eu já passei por momentos na minha vida que às vezes eu tinha iniciativa e ele não estava pronto naquele momento, entende? E eu ficava morrendo de ódio. Eu achava que ele tinha outra também, mas não era o caso, ele não tinha outra, sabe? Então, a gente precisa entender o momento. E talvez a melhor forma é perguntando para ele: está acontecendo alguma coisa com você? Eu estou se sentindo distante de mim. E eu fico triste quando você está distante de mim, certo? Levemente de início. Depois, se você não tiver as respostas que você gostaria, né? Você se coloca à disposição. Você fala: olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou sentindo que você está distante, isso me entristece, isso me deixa afastada de você, eu não gosto disso. Nunca culpe ele de nada. Se você acusar ele de qualquer coisa, ele vai rebater com tudo, tá? Ele não vai ser bonzinho com você, não, porque homens não gostam que a gente acuse ele. Na verdade, não é homens, né? O ser humano não gosta de ser acusado, não gosta que ninguém aponta o dedinho pra gente. Ninguém gosta disso, né? E descobre, porque, por exemplo, se ele tiver algum problema no trabalho, isso afeta completamente, certo? Se ele tiver com algum problema de saúde, porque ele pode estar com alguma disfunção, pode estar faltando hormônios que são responsáveis pelo desejo. Então, aí é uma questão médica, certo? São várias coisas, e falta de vitamina, falta de várias outras coisas, né, podem promover. Então, o ideal é você primeiro bater um papinho com ele sobre, né, o seu sentimento, né, que você está se sentindo ele distante e tal, e que você gosta dele, você gosta de ficar perto dele, você gosta que ele fique com você, enfim, certo? E vai testando. Agora, talvez você está chamando, tendo iniciativa de um jeito que não está bom para ele, que ele não está entendendo, você não está sendo tão direta, entendeu? Então, faça, por exemplo, vamos testar da seguinte maneira: manda recadinho para ele pelo WhatsApp. Tipo, conta para ele, vamos supor assim, ó. Ah, hoje eu me depilei. Tô doida de você chegar à noite, certo? Ou então, por exemplo, compra uma calcinha nova e desfila ela para ele de dia, do almoço, sei lá, de manhã, enfim. E sai para lá, não fica ali para transar, não. E aí, mais tarde, você manda uma mensagem para ele e fala: oi, amor, tô aqui mexendo na minha calcinha, tô te esperando à noite, tá bom? E vamos ver o que vai rolar, tá certo? Qualquer coisa você me chama no direct depois, tá bom? Para você me contar mais e eu vou tentar te ajudar mais, tá certo? Eu espero ter te dado alguma sugestão que possa ter te dado uma ideia aí, tá certo? Tem muitas outras coisas, mas vamos devagar, tá bom? Senão depois você não vai nem gravar, né?
Mas como eu estava falando aqui do meu relacionamento, né, gente? E aí foi aquela situação muito difícil, sabe? Muito difícil de lidar, foram muitas brigas, muitos desentendimentos, vieram os filhos e tal. E aí, gente, eu comecei a pensar, falei, gente, eu vou fazer diferente, eu não vou ficar brigando com ele, não. Eu vou focar no que eu tenho que fazer, no que eu faço, né? Vou focar naquilo que é bom, do que ele faz de bom, vou demonstrar satisfação, vou procurar estar conversando com ele, estar beijando, estar abraçando na medida do que é viável, do que é possível, né? Mas, gente, é complicado, porque às vezes a gente não está conseguindo lidar com isso, e aí não tem jeito dele querer ir para a cama com a gente mesmo, né? Se a gente não está conseguindo ficar bem fora da cama, na cama às vezes fica mais difícil ainda. Não vai dar conta de ter sexo mesmo. Então, as brigas que eu tinha com meu marido, as relias que eu chamo, que era uma coisa diária, né? Aquilo é broxante. A palavra é essa, sabe? Então a gente tem que ter atenção com isso, porque tem certas coisas que não precisa da gente ficar lutando ali, vamos ver quem vai vencer. Sabe? Ah, falou uma coisa, falou, ah, pelo amor de Deus, ó, tá bom, aham, é assim mesmo. Você não concorda, não, mas deixa pra lá. Porque tem coisas que acabam estragando outras coisas e a gente não precisa vencer, porque isso não é uma luta, né? Isso não é um jogo, a gente não tá jogando com o marido para ver quem vai ganhar, certo? Então, você fica atenta, porque aos poucos, né? Eu sei que não é fácil, porque para mim não foi fácil também, né? A gente também viveu isso aí, viu, Stefane? A gente viveu isso também por um tempo, né? Só que eu entendi o seguinte, que se eu fosse boa na cama e não ficasse brigando com ele, já ajudava. E se eu fizesse de vez em quando aquilo que ele queria que eu fizesse, aí fechava. Eu não ia fazer sempre, porque eu também não sou a mãe dele. Mas eu ia agradar de um jeito e de outro. E aí eu encontrei um meio termo que deu certo, sabe? Eu fazia de vez em quando, na cama estava tudo beleza, brigava, eu calava, outra hora eu dava minha opinião, outra hora eu deixava para lá, enfim. E aí eu fui moldando a situação, sabe, dentro do meu relacionamento, né? E ele foi, de certa maneira, relaxando, ele foi se entregando, sabe? Foi começando a ficar mais satisfeito com aquela situação. Ele começou a entender que eu podia fazer, mas que não tinha que ser sempre do jeito dele, sabe? Mas assim, na boa, sem ter que falar nada, sem ter que ficar jogando nada na cara, que era o que eu fazia sempre, que eu ficava jogando na cara dele, né? Eu não sou sua mãe. Você tá pensando que eu sou sua mãe? Eu não sou, sabe? Então, assim, essas coisas, eu falei muito, mas a gente não deve falar de jeito nenhum, sabe? E assim, eu sempre falo o seguinte: quando você usa a sua inteligência, porque você tem, você é inteligente, você é esperta, você não é boba, não, porque nenhuma mulher é. Quando você usa a sua inteligência e é criativa, ah, minha filha, aí você consegue tudo que você quer com ele, certo? Funciona mais ou menos assim. Só que se você ficar só negando o que ele está falando e dando contra, e criticando, vai dar tudo errado, tá? Aí tem que ir com cautela. A gente tem que, tipo, dar um passinho atrás, olhar a situação para depois agir, ao invés de ficar fazendo as coisas sem pensar, porque acha que você não pode aceitar nem é desaforo, entendeu? Então, pensa o seguinte: usa a sua inteligência, a sua sensualidade, a sua criatividade, e o importante é você fazer o que tem que ser feito, em todos os sentidos, tá? Para ficar melhor para ambas as partes. E tem que ser bom para todos os dois. Em algum momento você cede, em outros momentos ele vai ceder, e é assim que funciona, tá certo? E por que eu tô te contando isso aí, né, do meu relacionamento, como que era e tudo, né? Eu tô te contando por quê? Porque você precisa ter jogo de cintura. Sem jogo de cintura, não tem jeito. Só com jogo de cintura, adaptando cada situação, sabe? Fazer o que dá para fazer, né? É assim que você vai conseguir, aceitando algumas coisas dele que às vezes você não concorda tanto, tá?
isso vai fazer com que vocês tenham momentos que são agradáveis, né? Isso não vai afastar vocês, pelo contrário, isso vai aproximar vocês. E a DR, que é discussão de relacionamento, nenhum homem gosta, gente. Não tem uma coisa mais agradável. Porque a gente só fica despejando coisa ruim em cima deles, né? Isso aí é a coisa que mais estraga relacionamento, tá? Então, se você quer realmente enlouquecer ele na cama e fora da cama, é isso, tá? Vai moldando a situação, faça como eu fiz. Eu vou te falar mais coisa aqui ainda, porque se não deu certo ainda, se não tá ainda do jeito que tá bom para vocês dois, é porque não acabou. É porque ainda vai continuar aí, cada um melhorando e evoluindo do seu jeito, certo? Porque as coisas são assim, né? E tem um autor, que é o John Gray, eu não sei se você já viu falar naquele livro que é Mulheres são de Marte e Homens são de Vênus. Gente, não sei se você já leu esse livro, mas é maravilhoso. Ele relata de uma maneira muito interessante essa questão das diferenças aí do homem com a mulher, né? E ele falou uma coisa, uma frase que eu falei, não, essa eu tenho que colocar aqui hoje para mostrar para as mulheres maravilhosas que estão aqui comigo, que é o seguinte, eu vou ler ela, tá? Felizmente, a perfeição não é um requisito para criar grandes relacionamentos. Então, gente, é exatamente, não existe perfeito, tá? Não tem nem ele e nem ela que vão ser perfeitos. Não tem uma situação que vai ser totalmente perfeita ou totalmente imperfeita. E a gente não precisa esperar isso. E quando a gente entende que a gente é imperfeito e que a gente erra e que ele também, tá tudo certo. A gente simplesmente vai aprender a lidar com isso e vai seguir a vida. Errou, beleza. Tudo bem, é assim mesmo. Tá tudo certo. E aí tem gente que fala, eu não aceito, porque eu não dou o braço a torcer, porque eu não aceito. Então, pensa, até que ponto que esse não aceito vai ser bom para você? Aí você que mede, né? E aí você pode estar me perguntando e pensando aí, como que eu vou fazer para ter essa pegada, então, que você está falando? Né? Se eu não sei nem por onde começar, se o casamento aqui está todo desandado, só briga, tá? Sexo tá longe, né? Como diz aí a Stefane. Lembra que eu te falei hoje no início da live? É só você aprender sobre as diferenças entre os homens e as mulheres. Porque isso, gente, muda tudo. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui hoje, certo? Vamos lá então. Eu não consigo te ensinar tudo, mas eu vou te ensinar partes. E eu vou ensinando em outras lives as outras partes. Por isso que eu te falo. Me segue no YouTube, ativa as notificações, que aí você recebe os avisos das lives e não perde nada. Aí você vai montando o quebra-cabeça aí na sua casa mesmo e já vai fazendo e aplicando aí para você melhorar seu relacionamento, tá bom? E olha, mesmo que esteja faltando conversa, diálogo entre vocês, sabe? E que você gosta muito de conversar, eu adoro conversar, gente. E ele não. E o meu marido também não gosta muito de conversar, não, sabe? Entenda. Os homens, eles não gostam, eu acabei de falar, eles não gostam de ficar discutindo e conversando sobre a relação. Isso não é para eles, isso não vai funcionar nunca, não vai funcionar, esquece isso. Vamos dar um passo para frente, né? Porque nas DRs, eu posso apostar que a maioria das vezes, sabe o que você faz? Você chega para conversar com ele e fica só falando sobre algo errado que ele fez, sobre os defeitos dele. Você me prometeu que ia fazer isso e não fez. Porque você não está fazendo isso. Enfim, por aí vai. Aí eu te pergunto, você gostaria que ele fizesse isso com você? Gente, ninguém gosta. Então, se você não gosta de cobrar dele o que ele não está fazendo, por que você vai cobrar? Porque não adianta você cobrar desse jeito, não vai ter resultado, entendeu? Você pode cobrar, mas é do jeito certo, sabe? E aí, você tem que aprender que jamais você fica colocando defeito nele. E nem só você e ele, nem na frente dos outros, tá bom? Porque isso aí, ó, faz o homem, ó, sumir de perto de você, tá certo? Então, sempre o ideal, aprende isso, é você falar sobre o seu sentimento. O que você está sentindo com a situação que está acontecendo? Nunca coloca o julgamento sobre o que ele está fazendo.
É sobre os seus sentimentos, sobre o seu desejo, sobre as suas vontades. Por exemplo, eu vou te falar uma frase aqui para você entender um pouco melhor isso que eu estou te falando. Porque quando eu escutei isso, eu não dava conta de fazer. Eu demorei um tempo a conectar o tic-teco aqui. Mas, por exemplo, você fala assim, amor, não sei como você chama ele, né? Mas estou falando amor aqui que eu escuto mais. E assim nem é o jeito que eu chamo meu marido também, não. Eu me sinto muito triste. Eu fico achando que você nem me ama mais, ou do jeito que você me amava, quando você fica até tarde na rua, não vem direto do trabalho para casa, fica com seus amigos. Eu fico sentindo que você não gosta mais de mim. Experimenta falar assim, quando tem alguma coisa que você não está satisfeita. É muito diferente você chegar para ele e falar assim: amor, ó, eu tô de saco cheio com esse negócio de ficar lá com seus amigos, você sai do trabalho e não vem para casa, e eu fico aqui cuidando de menino sozinho, entende? Ele já vai ficar assim, ó. Meu Deus, aí ele vai, ó, descer em cima, vai começar a pôr defeito em você também, porque ele vai te dar o que você tá dando para ele, certo? Então eu falo sempre que se você muda o jeito de falar, ele muda a resposta. É igual um tapa na cara. Se alguém te dá um tapa na cara, você pode até não dar um tapa na cara da pessoa, mas qual que é a vontade que você tem? É de dar também, não é? Eu não tenho coragem, nunca dei um tapa na cara de ninguém. Aliás, acho que nunca ninguém me deu um tapa na cara, graças a Deus. Mas então você pensa nisso. Se alguém te xinga, faz uma grosseria com você, qual que é a sua vontade? De fazer a mesma coisa com a pessoa. Só que você tem que aprender que se você quer mudar a atitude do seu marido, é fazendo diferente com ele. Senão não tem outro jeito. Tá? Se você ficar aí sempre falando dos erros dele, cobrando as coisas que ele não fez, o que ele não faz, ele não vai querer ficar perto de você, porque você não faz nada de agradável para ele. Pensa bem para você ver. Entende? Não resolve. Às vezes você fica só julgando ele, então você tem que parar de julgar. Você tem que se abrir para escutar o que ele está falando sem julgar. Gente, é difícil, mas você consegue, sabe? Às vezes ele está te contando a maior besteira. Você fala, meu Deus, que idiotice. Você tem que falar, eu entendo, eu te entendo. Eu sei como é que é, você tem razão. É isso que você tem que falar, é só isso que ele quer que você fala. Agora, se for alguma coisa com você, você fala do seu sentimento, né? Porque não funciona, tá certo? E agora, vou falar sobre a pegada que eles amam, certo? E aí eu vou falar sobre essas questões aqui das diferenças. Então, fica atento, eu vou falar poucas hoje, porque não dá tempo de falar muito. Mas a primeira é a seguinte, é sobre a vida íntima de vocês, né? A vida íntima, ela não é só sexo, certo? Mas eu já falei hoje mais cedo que o homem, ele gosta, assim, para ele, o amor mesmo ali, a vida íntima é no sexo. Muitos deles, tipo, fez sexo, tá ótimo, ele não precisa nem passar perto de você por uns dias. É assim que funciona para alguns. E para muitos, não é para alguns, não. Então, seja mais amiga dele. Procura se colocar disponível para ouvir ele sem julgar, que é o que eu falei, estou falando isso muitas vezes hoje, né? Você tem que fazer ele se sentir aconchegado, né? Ele tem que ter aconchego perto de você. E quando você escuta fazendo bocas e caras, eu vou te contar. A gente pensa que o outro não vê, mais vê. E eu sei, porque eu já fiz isso muito, às vezes ainda faço muito. Às vezes ele tá falando alguma coisa lá e eu tô assim, ai meu Deus do céu. A gente faz essas caras e bocas sem nem pensar. Isso é automático, a gente não tem controle. Eu não penso, ele está falando isso, eu não estou gostando, eu vou fazer cara ruim. Não, eu faço simplesmente. É assim que funciona, é automático, né? Então, cuidado com o jeito que você está reagindo diante das atitudes dele. Porque se você estiver reagindo com caras e bocas, mesmo que você não fale nada, não pense que ele não está vendo, porque ele está. E aí ele se afasta de você. E aí eu contei hoje, lá mais no início da live também, da questão da traição, né? De um amigo meu e tal, e acabou traindo a esposa, ele não é vivo mais. Acabou traindo a esposa, e por falta de atenção, por frieza da esposa. Não é no sexo, não, gente.
é frieza de aconchego. Porque a gente precisa de aconchego, o ser humano precisa de aconchego. Então, você precisa dar esse aconchego para ele. O que é isso? Ouvir ele sem fazer careta. Ele chegou, você vai lá dar um beijinho nele, entende? Não precisa ser todo dia. Você tem que criar coisas assim, um dia aqui, um dia ali, para poder mostrar para ele que é importante ele ter chegado. E que bom que ele chegou. E que bom que você não vai reclamar nada dele, porque aí ele se sente bem. Senão, ele vai querer ir para casa, não. Vai para casa para ouvir reclamação, né? Então, dê para ele esse aconchego, essa tranquilidade, sabe? Use e abuse aí na parte sexual, né? Dos brinquedinhos do sex shop. Eu não sei se você já tem, se já usou ou não. Isso é muito importante. Porque senão, gente, a relação sexual, ela vira um hábito. Vai ali, transa, tem orgasmo, pronto, acabou, cada um num canto, daqui uma semana se encontra de novo, fazendo sexo de novo, e o resto fica só coabitando na mesma casa, e assim não é bom para ninguém, né? E aí, como que você tem que fazer? Você tem que fazer coisa diferente. Tem 1 milhão de coisas no sex shop que você pode ir lá, usar, comprar, e pode ir variando, né? Você compra, sei lá, 3, 4, 5 coisas, vai comprando devagarzinho. Cada dia você usa uma, vai alternando as coisas. Porque aí todo dia tem novidade, entende? Isso é muito importante, né? Uma outra coisa que você pode fazer na parte do sexo aí, tem várias coisas, mas entre elas a massagem. Eu já fiz curso demais na minha vida, mas eu já fiz curso de massagens para todos os tipos de situações. E também massagem sensual, você já viu falar isso? Gente, é muito incrível, é muito incrível. Mas quando você não sabe, você vai fazer uma massagem, por exemplo, nas costas dele, você vai passar pelo pescoço ali e tal, você vai sentir na hora as regiões do corpo onde ele sente mais prazer, certo? Porque a pele, ela é uma das maiores regiões sensitivas que a gente tem no corpo. E são vários lugares do corpo que a gente sente prazer também por ali, né? E então, já fica ligada nisso. Não precisa de você fazer curso como eu fiz, não. Eu fiz porque eu fiz na minha pós-graduação, fazia parte da minha pós-graduação, também esse curso de massagem, e tinha a massagem sensual, né? Mas então, descobrindo os pontos de prazer dele, você pode proporcionar prazer para ele de formas diferentes. E aí, minha filha, você vai, enlouquecer ele na cama e fora da cama, certo? É isso que a mulher tem que fazer, usar da inteligência, tá certo? E das artimanhas e dos artifícios que estão aí disponíveis para gente, tá bom? O número 2 é o seguinte: a conexão de vocês, ela tem que ser descoberta. O que é conexão? É como vocês se comunicam. Como você se conecta com ele? É só transando? É o beijo? É o abraço? É a conversa? Como que é? Porque tem várias maneiras de vocês se conectarem. Então, uma delas é que, por exemplo, se vocês trabalham os dois, ou você não trabalha, ele trabalha, enfim, se vocês ficam distantes durante o dia e encontram no que a maioria das vezes acontece com todo mundo, encontra na hora do almoço, de manhã, né, dormir junto, levantou, foi para o trabalho, encontrou na hora do almoço, depois vai encontrar à noite. E aí você pode se conectar com ele durante o dia. Antigamente isso não era possível, mas hoje em dia isso é maravilhoso. Gente, o WhatsApp está aí para isso, o telefone está aí para isso. E você precisa usar disso, tá? Porque existem mulheres aí que são prostitutas, né? Ou seja, elas ganham para fazer sexo e elas estão ganhando para roubar marido também. Porque elas estão treinando para isso, certo? E aí, você mandando mensagens, fazendo essas coisas do sex shop, usando aí o que eu falei para você em casa, mudando de cômodo, enfim, marcando o seu território, igual animal, igual cachorro marca o território com o xixi, você fica na cabeça dele. Ele vai para os lugares e vai ficar lembrando de você. Então, por exemplo, manda para ele uma mensagem, falei da calcinha mais cedo, né? Sei lá, manda uma foto só da calcinha em cima da sua cama para ele no WhatsApp, certo? Enfim, não sei, inventa aí alguma coisa. Porque tudo que você fizer durante o dia, enquanto você está longe dele, você está fazendo ele pensar em você,
certo? E o que a gente tem que fazer é isso, é usar da criatividade, porque é assim que a gente vai ter uma conexão maior durante o dia, porque não tem como a gente ficar lá o dia inteiro junto, né? E também fica cansativo, é bom a gente distanciar um pouquinho, tá certo? Agora, o terceiro item, tenta compreender ele. Em todos os momentos que acontecer alguma coisa que você fala, ai meu Deus, que idiotice, que saco, não queria ter que estar ouvindo isso aqui, pelo amor de Deus, sabe? Tenta, tenta de todas as formas. E assim, tem muitas coisas que eles fazem que nos incomodam, não é? Eu sei, eu também sinto isso, até hoje. Só que você tem que entender que, às vezes, isso é dele. Ele não está fazendo isso para te incomodar. Então, é importante você, às vezes, se colocar no lugar dele. Porque isso, às vezes. Porque, assim, eu falo que quando ele faz alguma coisa que incomoda, você fica ali martelando aquilo na cabeça com raiva, não é? Com ódio, com vontade de falar, ai, sai daqui, para com isso, não é? E aí, isso é energia ruim. E eu não sei se você sabe, energia é questão quântica. E a energia, ela atrai energia semelhante. Então, quando você fica com essas coisas aí, você vai atrair coisas piores para você. Então, não perde tempo. Sabe, quando ele fizer alguma coisa que você não tá gostando, você fala, ai, meu Deus, coitado, tá achando que eu tô gostando, mas não tô falando do sexo, não, tá bom? No dia a dia, certo? Tenta entender ele, faça coisas que você pode fazer, que você sabe fazer, que eu tenho certeza que você sabe, que atraem ele para perto de você, como por exemplo essa mensagem. Como, por exemplo, eu não sei, o meu marido gosta muito de comida, porque ele aprendeu com a mãe, né? Então, por exemplo, às vezes final de semana, eu vou lá e falo, vou fazer um tira-gosto para nós aqui, vamos lá. E aí a gente senta junto para comer e para beber alguma coisa, certo? Ele gosta muito de cerveja, eu já não gosto. Mas bebo pouco, gosto de outras coisas, mas bebo muito pouco. Então, é exatamente sobre isso que eu tô te falando. Você precisa usar realmente a sua criatividade de todos os jeitos para atrair ele para perto de você. E se for o caso, chama um amigo, um casal de amigos para vir um dia ou outro, cada dia um, entendeu? Para você não ter ele tão longe de você. Mas eu acho bom meu marido sair de vez em quando ficar com os amigos também, tá? Não sei se você acha, eu já tô nesse ponto. Não é que eu quero que ele fique longe de mim, mas para ter um tempo para mim, sabe? Fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, enfim. É assim comigo, né? E o terceiro ponto. Não, peraí, esse aqui eu já falei com vocês. Né? Já, a gente vai para o quarto. A principal coisa que você tem que lembrar é o seguinte: é se soltar. Fazer as coisas que você fica bem e que faz ele ficar bem também. Agora, isso é o tempo inteiro? Não. Não, porque senão você fica parecendo um robozinho o tempo inteiro, só preocupado com fazer o bem para ele. Não é assim que funciona, tá? Agora a gente vai para o quarto item. Entre em um acordo com ele. O que significa isso? Olha, tem muito homem, como eu, quando eu casei, ele queria que tudo fosse do jeito dele. Tem muito homem que gosta que as coisas sejam só do jeito dele, gosta de ir só nos lugares que ele gosta de fazer só a comida que ele gosta, enfim. Entra num acordo com ele para vocês fazerem umas coisas do jeito dele, umas coisas do seu jeito. Porque ninguém aguenta e ninguém merece ter que ficar fazendo só o que o outro quer. E outra, você não aguenta isso. Vai chegar um momento que, se você está fazendo isso, você vai falar, chega, ou então você vai adoecer. Certo? Então, essa coisa de fazer um pouco para um e um pouco para outro, e um pouco que os dois gostam, isso faz equilibrar o relacionamento, né? Então, sempre fica atenta com isso, tá? Não fica só na dele ou só na sua, tá certo? Fazendo isso, aumenta muito a sintonia de vocês. Às vezes tem algumas coisas que eu nem gosto tanto, mas eu vou lá e faço com ele. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele gosta muito de reformar carros, inclusive é uma coisa que ele está fazendo agora, nesse momento, né? Não agora, agora. Ele compra carro antigo e reforma. Ele já fez isso várias vezes, faz e vende, enfim. Ele trabalha com isso? Não. Ele faz isso no final de semana. E eu não acho graça nenhuma. Mas eu vou lá, bato palma de vez em quando, falo, nossa, e arrumo conversa em cima daquilo, entende? Eu gosto da pintura, né? Eu gosto quando começa a pintar.
Aí começou a pintar esses dias. Falei, ó, a hora que começar a pintar, você me conta que eu quero vir ver. Aí fui lá, vi, falei, nossa, ficou lindo e tal. Só um pedaço, não era o carro inteiro. Então, assim, são coisas que você pode fazer que ele vai ficar satisfeito com você. Você está aproximando dele, você está indo num lugar que ele não fica com você o tempo inteiro, mas que, às vezes, quando ele for ali mexer naquilo, ele vai lembrar de você. Você tem que, tipo, marcar território, agradar ele dessa forma, tá? Eu estou ensinando para ele, por enquanto eu não ensino, né? Mas você vai ensinando para ele aí do jeito que eu te ensinei, certo? Você tem que aprender mais sobre essas questões, sobre essas diferenças aí, tá? Porque isso, gente, vai ajudar a salvar o seu casamento no momento que ele estiver em crise. Mesmo que ele esteja acabando, quando você tem conhecimento maior, você consegue mudar tudo. Porque eu vou te contar, eu já tive para separar algumas vezes. Sério mesmo, eu falei, não aguento mais, né? Então, eu decidi estudar, aprender, para poder conseguir salvar. Por quê? Porque eu amo ele, eu sei que ele me ama, né? Então, vale a pena, pelo menos para mim, valeu a pena, eu acho que vale a pena. Então, se você quer aprender mais coisas e não só hoje, me segue lá no YouTube, tá bom? Para poder você, ativando as notificações, não perder nada, né? Agora, uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte: cada um de vocês tem as suas crenças. As crenças, elas são adquiridas ao longo da nossa vida, desde criança, porque a gente foi criado de um jeito, igual eu falei com vocês hoje no início da comida, né? Aquele que achava que eu tinha que cozinhar todo dia igual a mãe dele fazia. Então, as coisas que você viveu lá na sua infância te fizeram ter crenças, acreditar que aquilo tem que ser assim, porque você viveu assim. Só que você tem as suas crenças e ele tem as dele. E aí, a hora que junta, choca, né? Porque elas são diferentes. Então, vocês têm crenças diferentes, vocês têm opiniões diferentes. Só que, olha a parte boa disso tudo. Mesmo que elas sejam diferentes, eu falei hoje no início do John Gray, é possível vocês serem felizes mesmo assim, tá? O que acontece é que você precisa começar hoje, tá? Hoje, não deixa para amanhã, não, a perceber e a respeitar essas diferenças. A gente vai falar mais em outras lives aí dessas diferenças, tá? Por quê? De novo, se você ficar só criticando, vai continuar dando tudo errado, né? Então, às vezes, você vai ter que parar, tá? Refletir e depois agir. Não resolver na hora, porque senão vai virar briga. E o melhor é se respirar antes, tá? Técnicas de respiração também, a gente tem, né? A respiração, ela alivia o nervosismo, ela oxigena o cérebro, ela deixa a possibilidade de você ter uma decisão melhor, uma atitude melhor. Então, se for preciso, sai, fala, eu vou ali fazer xixi, eu vou ali beber água, eu tô com muita sede, espera aí que eu já tô voltando. Enquanto isso, você respira, volta, e aí você tem uma atitude mais apropriada, tá certo? E outra coisa é o seguinte, você precisa entender que você já deve ter cedido muitas vezes no seu relacionamento, não é? Às vezes você não queria ir para tal lugar, ou não queria fazer tal coisa, ou não queria comprar tal coisa e comprou porque ele queria, ou fez porque ele queria. Mas pensa o tanto que ele já cedeu também até aqui. Porque a gente pensa muito só na gente, mas eles também cedem, gente. Eles cedem muito também. A gente porque não percebe, e eles porque não falam muito. Na maioria das vezes, a gente fala mais que eles, a gente é mais tagarela, né? Então, faz o seguinte, hoje, a partir de agora, se apegue na parte boa dele. Valoriza essa parte. Eu falei hoje, no início, eu falo que esse é meu mantra de todas as lives. Afirme aí, agora comigo, assim. Eu não sei qual a sua religião, e isso independe da religião, tá bom? Mas agradecer, né? Obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho. Porque isso faz com que ele passe a ser maravilhoso. Porque o seu pensamento muda, a sua energia muda. Então faça isso todos os dias da sua vida, todas as vezes que você lembrar, tá? Então, se apegue no bom. É a primeira regra, certo? E dessa pegada aí que o homem gosta, e que toda mulher deve ter,
eu quero que você se atente para o que você tem, que está dentro de você. Coloca isso para fora, tá? Porque é com isso que você tem dentro de você e com essas coisas aqui que eu vou te ensinando todos os dias nos vídeos que eu posto todos os dias gratuitos, né? Que você vai realmente conseguir enlouquecer o seu marido na cama, fora da cama, mesmo que o seu casamento esteja quase acabando. Porque são com pequenos detalhes, com um passinho de cada vez, que amanhã você tá melhor com ele. Tá certo? Olha, muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Eu fico por aqui, te vejo na quinta, às 19 horas, e quero já te avisar de uma coisa, tá? Para você não se esquecer. Na próxima semana, a partir de segunda-feira, eu vou ter live, gente, todos os dias, de segunda a segunda, às 19 horas, tá certo? Então, eu te espero. Mas a gente se vê na quinta-feira essa semana, tá bom? Beijo grande, muito obrigada. Fiquem em paz.